né, de 1 Coríntios, que falava de comida sacrificada aos ídolos, né? E ali os irmãos de Coríntios que se achavam acima dos demais irmãos, né? Achavam que eles eram top, né? Estavam, né? Adiantados no conhecimento de Deus, né? Era elite. Então o que eles faziam? Eles comiam de comida sacrificada aos ídolos, né? Porque para eles os ídolos não eram nada. Não tinham força para nada, não podiam fazer nenhum bem nem o mal, enfim, e eles comiam. Então, só que eles comiam e deixavam os mais fracos ver. Isso gerava uma polêmica muito grande. Então a gente viu Paulo falando sobre isso, sobre a gente dar um bom testemunho, né? E até abrir mão de certas coisas da nossa vida, para que outras pessoas não venham tropeçar na fé. Amém? Isso ficou bem claro, né? Hoje nós vamos começar um assunto um pouquinho diferente, porque Paulo vai falar do direito do apóstolo, tá? E por que Paulo vai levantar esse questionamento? Porque o Paulo, ele é fundador da igreja de Coríntios, né? E sendo um fundador da igreja de Corinto, ele então ele vai colocar alguns questionamentos, tá, em pauta, principalmente vindo dos discípulos do Senhor Jesus. Porque Paulo, ele foi, ele chegou a ser apóstolo, né? Não através do Senhor Jesus, apesar do Senhor Jesus ter aparecido para ele, mas ele foi reconhecido pelos apóstolos. Amém, Jesus? Então, no começo da jornada de Paulo, no começo da caminhada de Paulo, havia uma certa desconfiança dos apóstolos. E os apóstolos, Tiago, irmão do Senhor Jesus, né, o apóstolo Pedro, né, e os demais apóstolos, demoraram para reconhecer o apostolado também, né, de Paulo. Amém, Jesus? Então isso gerou um certo constrangimento, né? Eles não eram contra, mas, vamos dizer, eles botaram à prova, porque eles sabiam, eles conheciam quem Paulo foi antes, né? Perseguidor da igreja, matou, né? Foi ali, consentiu na morte de Estevão, né? Defendeu a morte de Estevão. Estevão fazia parte da igreja onde os apóstolos estavam. Então tudo isso gerou uma polêmica muito grande, né? E demorou um pouco para que os apóstolos aceitassem também o Paulo como apóstolo, tá bom? Mas isso caiu por terra, né? E eles então aceitaram futuramente o apostolado de Paulo através do testemunho de Paulo, daquilo que Paulo fazia, como Paulo pregava, como Paulo agia, a forma como Paulo abriu mão de todo o seu conhecimento como fariseu, né? De todo o seu conhecimento, a qual ele estudou na Universidade de Galiel. Então, os apóstolos viram isso, esse crescimento espiritual e verdadeiramente um convertimento ao Senhor Jesus, né? Então, isso aí futuramente caiu por terra e eles passaram a ser, né, um participante do ministério do outro, e foi para a honra e glória do Senhor, amém? Mas olha o que Paulo começa dizendo, né, no seu capítulo 1 aí aos Coríntios, agora, perdão, 1 Coríntios capítulo 9, tá? A partir do versículo 1. 1 Coríntios 9, versículo 1. Paulo começa dizendo assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor.
Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer ou beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeiam coisas espirituais, seriam demais colher de vocês coisas espirituais? Se outro tem direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportando-nos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Você não sabe que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém, Jesus? Até aqui nesse primeiro ponto. Pois bem, Paulo começa falando sobre liberdade. Ele não está falando sobre libertinagem e nem está falando de uma liberdade condicional. Não. Paulo está falando de uma liberdade em Cristo Jesus, dos direitos que nós temos à frente da obra, do direito que aqueles que fazem a obra, daqueles que vivem integralmente da obra, né, eles possam executar dessa liberdade, né, de poder se sustentar pela obra. Diz assim: não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, ele está falando, qual diferença tem eu e o meu trabalho dos apóstolos do Senhor Jesus? Eu também não sou um apóstolo? Eu não vi Jesus? Então Paulo estava dizendo, vamos ver o que me falta para eu ser reconhecido. O que me falta? E ele diz, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Qual o resultado do trabalho de Paulo? E é interessante que Paulo fala, né? O Paulo ele encara a sua missão missionária, a sua missão, né, como apóstolo, como um trabalho. Amém, Jesus? E é interessante, é muito interessante. Eu já trabalhei em piso de fábrica, né? Então já trabalhei em construtora. Aí eu fico pensando comigo, quando
nós entrávamos para dentro da fábrica, quando nós entrávamos, né, para dentro da construtora, nós trabalhávamos sério, com responsabilidade. Não havia brincadeira. Aquilo que era nos dado, a gente cumpria horário, né? Respeitava as ordens que nos passavam. Então, o trabalho é uma coisa séria. E Paulo, ele encarava o seu ministério como um trabalho. Então, ele fazia uma seriedade muito grande. Não havia brincadeira naquilo que Paulo fazia com a igreja. Ele não brincava, sabe? Ele não perdia tempo. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito, não. Porque ninguém entra para dentro de uma fábrica para trabalhar de qualquer jeito. Então, Paulo, ele encarava o seu ministério como um trabalho. Então, ele tinha horário, né? Ele tinha meta para cumprir. Sabe, ele obedecia a leis. Ele fazia o melhor possível o seu trabalho. Então, para Paulo, a igreja era um trabalho. Agora eu digo para você, por que tem que ser diferente para nós? Então, sempre eu tive isso no meu coração. O que eu faço aqui é um trabalho. Só que não é um trabalho para mim receber financeiramente. É um trabalho para mim receber da glória de Deus. E o mais importante do que isso, esse meu trabalho vai me garantir minha salvação. Então eu não posso trabalhar para Cristo de qualquer jeito ou de qualquer forma. Eu não posso trabalhar para o reino de Deus fazendo somente as coisas que dá no meu coração. Não, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Eu preciso entender que quando eu venho para a igreja, né, eu venho para fazer o melhor possível, para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas daí você pode perguntar, mas pastor, o senhor tem ministério, o senhor é um pastor, o senhor é o pastor da igreja, o senhor tem que trabalhar seriamente, mas e eu que estou sentado no banco? Da mesma forma. Jesus não chamou você por acaso. Jesus chamou você porque Ele sabe o potencial que você tem. É claro que o fato de você estar sentado aí é Deus cuidando de você. Mas vai chegar um tempo que você pode estar aqui em cima. Então tudo para você estar aqui em cima depende de como você se comporta aí embaixo. Porque eu não nasci em cima de um púlpito. Eu nasci embaixo. Cheguei como irmão na igreja. Comecei a ter amor pela obra. Comecei a trabalhar para Cristo com seriedade. Era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Até hoje é assim. Sabe? Então, o que acontece? Seriedade. Quando saio da minha casa para vir para cá, eu saio para trabalhar para o Senhor Jesus. E assim eu fazia, desde quando eu cheguei como irmão. Aí o pastor começou a ver, pô, o rapaz ali é irmão, mas faz mais do que obreiro. Vou chamar ele para obreiro. Chamaram para obreiro. Pastor, o senhor parou de fazer o que o senhor fazia? Não, comecei a fazer ainda mais. Já que agora eu era um obreiro, falei assim, bem, deixa eu avançar mais um pouco. E comecei a avançar. Comecei a pedir oportunidade para abrir culto. Comecei a pedir oportunidade para poder evangelizar. Chegava na igreja, meia todo mundo, lavava banheiro, arrumava tudo a igreja, deixava pronto para o pastor pregar. Aí olharam, um dia, eu trazendo uma palavra. Falaram, não, esse irmão tem o dom da palavra. Dedicação. O que aconteceu? Vamos chamar ele para evangelista. Me chamaram para evangelista. Daí eu comecei a evangelizar. Comecei na obra de sopão. Aí comecei a fazer a obra de um evangelista. E depois fui chamado a pastor. Então, a nossa vida com Cristo não começa lá em cima, começa lá embaixo. Mas da forma que nós nos comportamos aqui embaixo, isso vai determinar se nós chegaremos lá em cima. Porque depende da aplicação, da seriedade, do amor,
Então, isso que nós temos que entender. Amém, Jesus? Então, Paulo falou sobre isso. E aí, no versículo 2, ele fala assim: ainda que eu não seja apóstolo para os outros, quer dizer, para os apóstolos do Senhor Jesus, que tinha essa dúvida. Ele era salvo, ele perseguiu a igreja, ele matou o nosso irmão Estevão, né? Então, Pedro, Tiago, João, né? André, eles demoraram um pouco para reconhecer o apostolado de Paulo, porque eles queriam provas, e eles eram judeus, né? Paulo também era, mas eles eram judeus. E qual que era a tradição do judeu? Eu preciso ver para crer. A maioria dos judeus era assim, né? Então, eles demoraram um pouco para reconhecer Paulo como apóstolo. Ainda que eu não seja reconhecido pelos outros, certamente sou por vocês. Ele está falando de quem? Da igreja de Corinto. Se os apóstolos não me reconhecem ainda como apóstolo, por vocês eu tenho que ser reconhecido. Por que Paulo está falando isso para a igreja? Paulo está enquadrando a igreja agora. Por vocês eu tenho que ser reconhecido. Por quê? Porque Paulo está falando, porque eu fundei essa igreja, eu choro por ela, eu oro por vocês, eu ensino a palavra para vocês. Eu tenho cuidado de vocês como pastor. E aí ele vai dizer, olha só, certamente para vocês, pois vocês são o meu selo no apostolado do Senhor. O que é selo? Selo é aquilo que você faz para fechar alguma coisa, né? É a marca. Antigamente, né, os reinados, eles iam mandar uma carta, eles mandavam uma carta, enrolava, e aí o rei tinha um selo. Aquele selo era colocado assim um pedaço de argila, ele marcava com o seu anel. Ninguém poderia abrir aquela carta, porque estava selada pelo rei, somente aquele que ia receber. Então o selo que Paulo está falando era a marca que ele tinha por ser o fundador daquela igreja. Então se Pedro, Tiago, João, né, André demoraram para reconhecer ele como apóstolo, a igreja não poderia demorar, porque ele estava dando a sua vida ali, ele estava pagando o preço ali. Amém, Jesus? E aí no versículo 3 Paulo vai dizer: essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então, enquanto você, Paulo, esse negócio de apóstolo para você está bem cedo ainda, a gente precisa ter mais prova daquilo que você está fazendo, a gente tem que ver até onde chega o seu amor. E o que ele falava? Qual que era a prova dele? Olha a igreja de Coríntios, olha a igreja de Efésios. Ele estava mostrando, a obra está crescendo, muita gente está aceitando Jesus. E uma das coisas também que os apóstolos demorou para aceitar foi os gentios. Eles demoraram para aceitar a conversão dos gentios. Pedro mesmo, ele só aceitou a conversão dos gentios, de pessoas de outra nacionalidade, de outros povos, a conversão ao Senhor Jesus, depois que ele foi à casa de um centurião. E ali aquele centurião Cornélio, preparou ali toda a sua família para ouvir Pedro falar. Só que antes Pedro, ele teve uma visão. E ele viu um lençol descendo do céu com todos os animais quadrúpedes, que judeus não comiam. E Deus falou com ele assim: Pedro, pega e come. É interessante como é que Deus é maravilhoso, né? Pedro estava no terraço orando a Deus e era a hora do almoço. O homem estava com fome, não? A barriga do homem estava roncando, irmão. E ele estava esperando o almoço ficar pronto lá embaixo. Ele estava lá orando a Deus, mas a barriga dele roncando. Deus desce o lençol com vários tipos de animal quadrúpedes que judeus não comiam, que chamavam de imundos. E falou: Pedro, você está com fome, pega e come. O que Pedro vai falar? De jeito nenhum, meu Senhor. Nunca colocarei na minha boca algo imundo. E o que Deus faz? Deus dá uma varada em Pedro. Deus dá uma varada em Pedro.
Deus fala: Pedro, não fala que isso é impuro, coisas que eu sacrifiquei, que eu santifiquei, ou que eu consagrei. Então Pedro já dá um passo atrás. Opa, peraí, o que Deus está querendo me falar? Ele desceu. Quando ele desceu, o Espírito Santo falou com ele: vai vir pessoas de Jope, aqui, mandada por um centurião chamado Cornélio, quero que você vá até a casa do Cornélio. Quando ele chegou lá, Cornélio tinha preparado toda a família, estava lá. Ele falou: por que você me chamou? Porque eu tive um sonho, e no sonho apareceu um anjo, e o anjo falou: chama Pedro aqui, e Pedro vai te explicar a palavra. E o Pedro foi lá, pregou a palavra. E o que convenceu a Pedro a aceitar os gentios convertidos a Jesus? Não serem judeus. O quê? Porque quando Pedro estava ministrando a palavra na casa de Cornélio, que era um romano, né? O que aconteceu? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Aqueles que acompanhavam Pedro ficaram com a boca aberta, dizendo: mas eles nem passaram pelas águas ainda, eles nem aceitaram Jesus, já foram batizados pelo Espírito Santo. E aí Pedro entendeu: certamente Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então isso era uma barreira também, porque Paulo foi pregar para os gentios. E por que Paulo foi levantado para pregar pelos gentios, vocês sabem? Porque Pedro rejeitou pregar para eles. Exatamente, Pedro rejeitou pregar para os gentios. E quando Pedro rejeita, Deus fala assim: Pedro, então fala o seguinte, sai da frente, meu irmão, não quer? Então deixa para quem quer, levanta Paulo. Exatamente. Mas Deus ficou bravo com Pedro, Deus não quis mais Pedro. Não, Pedro era um homem de Deus, mas como ele ainda não tinha entendido que o Senhor tinha aberto a oportunidade para todo mundo, porque o povo dele o rejeitou, Pedro não havia entendido isso ainda. Então ele falou assim: não, então Pedro, prega só para o seu povo, tá bom? Eu vou levantar outro para pregar para todo mundo. Olha que coisa linda, né? Então foi isso que aconteceu, amém? Vamos lá, versículo de número 5. Não temos nós o direito de levar, versículo 4. Não temos nós o direito de comer ou beber? E por que Paulo agora começa a entrar nessa narrativa? Porque Paulo, como fundador da igreja de Corinto, os apóstolos, né? Pedro, Tiago, estou sempre citando o nome deles para você ver a diferença. Esses homens viviam da obra. A igreja sustentava eles. Então a igreja de Corinto começou a sustentar eles também. Começaram a mandar ofertas, né? Para Tiago, para Pedro. E para o apóstolo Paulo não. E aí Paulo falou assim: não, peraí, se está havendo esse tipo de pensamento, é porque eles não me reconhecem como apóstolo. Então Paulo começa a entrar nessa área dizendo assim: não temos nós o direito de comer ou beber? Amém? Então Paulo começa a ser incisivo e ele começa a trazer coisas cotidianas do dia a dia da igreja para mostrar para eles que ele também tinha direito, né? Não temos nós o direito de comer ou beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro, né? Ele fala de Tiago, dos irmãos de Cristo, e fala de Pedro. Paulo não se casou. Barnabé também não era casado. Só que eles sendo solteiros, né? A igreja estava achando que eles então não tinham compromisso de ser sustentado. Mas Paulo começa a dizer: olha, vamos ver a lei. Aí ele vai mais além, ele vai falar: ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalho? Sem trabalhar? Quer dizer, só quando estamos trabalhando que temos que ter o sustento?
Se nós não trabalharmos, nós não temos sustento, mas o apóstolo Pedro tem sustento, o apóstolo Tiago tem sustento, eles carregam eles até a esposa. Olha só para você ver. E isso tudo, o que Paulo está introduzindo na igreja de Corinto? O cuidado que a igreja tem que ter com os líderes da igreja. O cuidado, né? Cuidado de estar sempre servindo da melhor maneira possível aqueles que estão na frente da obra. Amém? E ele vai dizer: quem serve como soldado a pátria, à própria custa. Você já pensou você se alistar? Aí o exército falou assim: ó, seguinte, você pode trabalhar aqui, mas seguinte, é tudo por sua conta. Já pensou? E aí diz mais: quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Já pensou se está lá no sol ralando, planta a vinha, poda a vinha, né, limpa a vinha, e quando o fruto sai, você não pode nem experimentar? Tem algum cabimento nisso? Não. E aí diz mais: aleluia. Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não tem cabimento o cara cuidar da vaca de dia, de noite, e quando ela dá leite, você não tomar do leite dela. Amém? Então, ele está falando de direitos. Direitos constitucionais. Por que constitucionais? Porque está na Carta Magna de Israel, chamada Lei de Moisés. Está na lei. Amém, Jesus? E o que está na lei é para ser cumprido. E aí ele vai dizer mais: não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? E aonde está na lei? O que ele vai citar aqui. Ele diz assim: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o cereal. Hoje, a semente já vem preparada para você plantar. Mas antes, você tinha que preparar a semente. E o que eles faziam? Eles usavam boi para a terra. E quando eles lançavam a semente precisava ser quebrada. E o que eles usavam? O peso do boi. Então eles jogavam a semente e o boi andava por cima da semente. Só que como o boi estava trabalhando, a lei de Moisés dizia: quando o boi estiver debulhando, né, a semente, quer dizer, pisando, quebrando a semente para ela germinar, não amordace a boca do boi, deixa ele comer à vontade. Assim ele está falando do apostolado. Assim ele está falando dele na frente daquela obra. Poxa, eu não estou dando a minha vida aqui, não estou pregando o evangelho, não estou fazendo a obra de Deus, então a igreja também tem que me ajudar. Ou vocês querem amordaçar minha boca? Vocês querem que eu lance a semente aqui, trabalhe, aro a terra, lance a semente, né? Debulhe a semente, e eu não posso me usufruir de nada? Isso era contra a lei. Amém? Então nós temos que entender isso. Deus estabeleceu uma ordem, Deus estabeleceu uma lei, e isso nós precisamos entender na nossa vida. Amém? Ele vai dizer mais: não é certamente por nossa causa que ele diz isso? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Por quê? Ao lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeiam coisas espirituais, seriam demais colher de vocês coisas espirituais? Então, cuidado, entendimento, crescimento espiritual, o equilíbrio, para poder entender as coisas, né? Para poder fazer o melhor possível, para poder servir melhor possível,
para poder ser, né, obediente o melhor possível. A submissão é uma hierarquia de Deus. E saber obedecer a hierarquia é algo divino na sua vida. Então isso é importante. E ele diz: se outros têm direito de se sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? E por que Paulo faz essa classificação ainda mais? Porque ele é fundador daquela obra. Porque foi ele que viajou, foi ele que enfrentou mar, foi ele que enfrentou perseguição, foi ele que entrou a primeira vez ali em Corinto para pregar a palavra, né? Foi ele que foi apedrejado, quase morreu por pregar a palavra ali. Então ele pagou o preço. E os apóstolos, Pedro, João, só foram para lá depois que a obra estava já estabelecida. Só depois que estava estabelecida. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender isso. Eu entendo, porque eu já vivi isso na minha vida. Teve um irmão uma vez, quando eu fundei o ministério, o irmão, quando eu saí da igreja, né, esse irmão falou para mim assim: pastor, o senhor saiu da igreja e fez sair? Ah, então eu vou sair também, eu vou com o senhor. Eu falei: não, fica aqui. Não, eu vou sair, fica aqui. Né? Não, mas é porque eu quero fazer essa obra, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Não forcei ele. O irmão só foi aparecer depois de 2 meses. Depois que a obra estava pronta. Então existe aquele da obra pronta. O cara não quer botar a mão em nada, não quer te ajudar em nada. O começo é sempre muito difícil. Você rala pra chuchu, para poder levantar, para poder alcançar as vidas, para poder fazer. Aí depois o camarada chega depois que a obra tá pronta. Tudo sossegado, tudo tranquilo. Aí senta, aí quer pregar, né? Aí quer oportunidade, quer isso, quer aquilo, quer ser chamado disso, quer ser chamado aquilo. Mas quando estava lá no começo, aquele trabalho, né, que precisava estar junto, não estava. Então eu chamo essas pessoas, né, são os irmãos de obra pronta, que não tem capacidade de trabalhar, que não tem capacidade de se esforçar para fazer a obra, né? Então diz mais a palavra. Diz, não temos, né? Não o temos nós ainda mais. Aí ele diz, mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. O que ele está falando? Eu tenho direito, agora Paulo falando, eu tenho direito, mas ao mesmo tempo eu não tenho colocado esse direito na frente daquilo que eu estou fazendo. Porque tem gente que fala assim, né? Não, se não fizer tal coisa para mim, eu não faço daqui. Ah, se fulano não fizer, eu também não faço. Paulo falou assim, eu tenho direito, não me estão dando direito, mas eu não paro de trabalhar. Eu arrumo um jeito, construo uma tenda aqui, uma tenda ali, né? Faço uma coisa aqui, uma coisa ali, para levantar recurso para me manter. Já que a igreja tem, nesse momento, não trazido nada para me sustentar. Então entenda. Nós não podemos exigir alguma coisa para trabalhar para o reino de Deus. Nós temos que trabalhar mesmo não chegando alguma coisa. Mesmo não chegando. Eu não tenho um salário de pastor. Faz 15 anos que nós fundamos a igreja. Até hoje eu não tenho salário de pastor. Pastor, o senhor quer ter um salário de pastor? Eu acredito que o dia que eu não conseguir mais trabalhar, pode ser. Então eu trabalho até hoje. Aí eu falo para os irmãos, mas o senhor não tinha direito? Tem. Constitucionalmente eu tenho. Pelo o estatuto da igreja, eu tenho direito de ter um salário. Amém? Mas por que o senhor não tem um salário? Primeiro, que a igreja não consegue dar.
Porque o que eu ganho hoje trabalhando, a igreja não consegue dar para mim. E aí, como é que vai ficar? Né? Então, eu preciso trabalhar ainda, né? Aí vai chegar um dia, se a obra crescendo, dependendo de quanto mais tempo eu precisar ficar na obra, pode até ser que eu venha viver da obra. Amém? Aí fala assim, mas tem pessoas que podem não aceitar. É o meu direito. Nós fundamos, nós lançamos a semente. Nós debulhamos a semente. Nós lutamos para isso aqui se virar uma realidade. Pagamos alto preço por isso. Então, assim como Paulo está dizendo, é um direito. E ninguém pode tirar o direito de ninguém. Assim como você tem um direito de se aposentar, ninguém pode tirar o direito de se aposentar. Você tem o direito de chegar lá no postinho e marcar um médico. Ninguém pode tirar esse direito seu. Amém? Então, direito é direito. Né? Então, Paulo estava falando isso para mostrar para a igreja para a igreja de Corinto que ele, mesmo tendo direito, ele não parava. Eu disse, não estão dando para mim, quer saber o negócio? Vou cruzar meus braços, vou fazer greve. Fazer greve, não vou mais na igreja, não vou mais pregar, né? Vou fazer greve. Não, Paulo não fazia isso. Paulo continuava trabalhando. Para quê? Para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Qual era o alvo de Paulo? A obra de Deus, as almas, converter pessoas. Mesmo que ele não fosse ajudado, ele se esforçava para fazer. E ele diz mais: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Olha só. E aí ele vai dizer mais. Qual versículo estava aí, irmãos? 14? Isso, né? É que saiu aqui, bati a mão aqui. Isso. Vocês sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? O que os que servem diante do altar participa do que é oferecido no altar? O que ele está falando? Do sustento daquele pastor que vive 24 horas na igreja. Nós temos algumas igrejas, né, que ficam abertas, né, o dia inteiro, vai até a noite. Então temos a Universal aqui atrás, né? A Universal ali, 8 horas da manhã está aberto, vai até as 10 da noite aberto. O pastor está ali toda hora ali. Então como é que ele vai comer? Como é que ele vai beber? Né? Se a igreja não der um salário para ele, se a igreja não cuidar dele, não tem como fazer a obra, irmãos. Então cuidado, precisa ser mútuo. É o evangelho, que vivam do evangelho. Amém, Jesus? Então Paulo, ele traz essa tônica, né? Ele traz essa tônica ao auge nessa carta aos Coríntios, porque isso não estava acontecendo. Esse cuidado com a vida dele, com a vida de Barnabé, não estava acontecendo de parte da igreja, né? Por quê? Porque ainda Paulo não tinha sido reconhecido como apóstolo. Então a igreja estava com os olhos voltados para quem? Para Tiago, para João, Pedro, né? Mas Paulo, ele vai, através dessa carta, mudar o pensamento da igreja de Corinto. E eles então começam a entender que assim como os apóstolos eram importantes, Paulo também era. Amém? Paulo, ele não tinha nada contra os apóstolos, e os apóstolos não tinham nada contra ele. Foi mesmo a prudência de ver se realmente Paulo havia sido convertido de coração. Pelo que Paulo foi. E é claro que depois que eles viram, né, todos os sinais que Deus fazia através de Paulo, os apóstolos aceitaram Paulo como apóstolo, né? Abraçaram ele como apóstolo. E eles fizeram juntos a obra do Senhor. É claro que os apóstolos mesmo, né, do Senhor Jesus,
eles foram voltados para o povo judeu. E o apóstolo Paulo, levantado com Silas, com Barnabé, né, e com outros irmãos, voltado para os gentios. Então Deus, ele alcança todo mundo, irmãos. Deus alcança a gente lá na favela. Agora vai eu pregar desse jeito aqui lá na favela. Todo mundo vai embora da igreja, ninguém fica no culto. Aí você fala assim, poxa, mas por que será? Será que esse povo não quer se converter? Não, porque lá é um outro tipo de pregação. Lá até mesmo é um outro tipo de maneira que você tem que se expressar. Aí sobra um pregador lá, né, que para o mundo aí é um pregador muito louco, né, que sorte os machires no meio do culto, né? Jesus é bom demais. Poxa, se você soubesse como Jesus é bom, né? E começa a soltar. Meu irmão, todo mundo vai aceitar Jesus na favela. Porque lá é diferente. Chega lá, falando do jeito que você fala lá na favela. Ninguém vai entender nada. O que Paulo disse? Eu usei de loucura para ganhar os loucos. Então, no primeiro momento, você tem que prender a atenção da pessoa. Para depois você dizer, ó, meu irmãozinho, seguinte, sei que a vida é muito louca, né? Sei que você está aqui porque você já se arrependeu dos bagulhos que você fez para a vida aí, mas agora está na hora de você aceitar Jesus e mudar essa maneira de ser. Aí você conquistou a pessoa, né? Então, existe pregadores, existe métodos para todas as áreas da vida, para todo o ciclo social desse planeta. E nós precisamos entender isso. Levantou Paulo para os gentios e levantou os apóstolos para os judeus. Então isso nós precisamos entender. Então, Mateus, Tiago, João, Pedro, André, esses homens eram voltados para o judaísmo. Sabiam falar com os judeus. Paulo sabia falar com os gentios, né? Sabia falar em Corinto, sabia falar em Efésios, em Colossenses, em Filipenses, em Gálatas. Ele sabia a linguagem daquele povo. Ele sabia como entrar no coração das pessoas, usando palavras diferentes que Pedro usava. Isso é errado, pastor? Não é. Se você tem o intuito de ganhar alguém para Jesus, você não pode chegar e querer enquadrar a pessoa do jeito que você quer. É uma coisa, você chega ali, passa um irmão ali, vamos dizer, o irmão passa, o irmão está lá de bermuda, camiseta, aí você fala assim, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Então faz favor, arranca essa porcaria dessa roupa aí, já mete uma blusona de manga longa, uma calça comprida, um tenão no pé, tá bom? Eu vou te dar um blazer e você serve Jesus. O cara não vai querer. O cara não vai querer. Então como que Deus estabeleceu essa ordem? Venha como tu estás. Mas o camarada não vai permanecer como está. Porque você pode vir tudo relaxado para a igreja, tudo, sabe assim, mundão para a igreja. Mas depois que você entra, o Espírito Santo começa a falar com você, você já começa a olhar e fala assim, não, eu tenho que comprar uma roupinha diferente para mim. Eu tenho que andar mais bonito que eu ando hoje. Aí daqui a pouco você já vê o cara de calça, né? Daqui a pouco entrava de boné na igreja, daqui a pouco já está sem boné. Então a gente precisa entender quem transforma é o Espírito Santo, não é o homem. Não é a doutrina humana que vai transformar a vida de alguém. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar em nome de Jesus? Semana que vem nós continuamos o capítulo 9, mas a partir do versículo 15. Aleluia.